E eu imagino que você deve estar cheio de dúvidas. Peço que Deus venha esclarecer muitas delas, senão grande parte das dúvidas que talvez você já tinha, ou que talvez você passou a ter, que o Senhor possa iluminar o seu entendimento. Como o Tiago falou, coloque as suas dúvidas lá na caixinha de perguntas e respostas. Vamos ter momentos de perguntas e respostas, poder tirar essas dúvidas, né? Acredito que seja no sábado, né? Domingo. Sábado e domingo, né? Domingo. Amém. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar na tua presença. Nós somos vasos de barro e o Senhor, Deus, é o que manda, Senhor Deus, a tua palavra para nós. Nós estamos totalmente na tua dependência. Que os corações estejam prontos para ouvir, prontos para examinar e conferir se é isso mesmo que está escrito. Que cada crente, Deus, aqui neste lugar venha ter o temor do Senhor de abrir a palavra, ler a palavra, deixar a tua palavra falar acima dos nossos pressupostos, Deus. Pedimos a tua graça, pedimos, Senhor Deus, que o teu Espírito tenha liberdade de trabalhar no meio de nós e repreendemos todo ladrão de semente, Deus. Que o Senhor venha estar nos instruindo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode se sentar. Meus irmãos, eu não quero fazer apresentações pessoais de título, de nada. Meu nome é Felipe, sou servo de Jesus. Sirvo como pastor em uma igreja, tenho um trabalho de alguns anos no ministério e Deus me deu a graça de ensinar. E uma coisa que eu aprendi é que todo aquele que ensina tem que estar também apto a aprender. Eu nasci na Assembleia de Deus. Deus me deu a oportunidade de ver ali naquela igreja, pelo menos onde eu estava, na época das cruzadas evangelísticas. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui participou das cruzadas evangelísticas? Quem aí? Quem mais? Levanta a mão só para me ver. Vocês viram milagres, irmãos? Eu vi todo tipo de milagre. Hoje não é esse seminário sobre dons espirituais, mas eu vi todos os milagres. Eu só não vi ressurreição ainda, porque eu não vi de ninguém, então pelo menos a minha eu vou ver, né? Então eu vi tudo. O Senhor me abençoou de uma forma muito maravilhosa. O meu avô era um pastor, presidente na Assembleia de Deus. Meu tio também, pastor, presidente na Assembleia de Deus. O outro, pastor, e quase que eu virei um pastor na Assembleia de Deus. Mas, quando eu cheguei na minha juventude, eu perguntei ao meu pastor, por que eu não posso usar bermuda? Porque a igreja não deixa. Eu falei assim, mas e os irmãos da Batista? Lá não é pecado. Eu falei assim, então eu posso ir para a Batista? Se eu for precisar usar bermuda, lá não é pecado. E eu fui para lá, mas como eu nasci na Assembleia, eu não conseguia usar bermuda, porque eu cresci usando só calça. Então eu fui para a Batista e caí assim, né? E ali o Senhor veio desenvolvendo meu trabalho, meu ministério, pela graça, e aí me tornei um pastor na Igreja Batista. Vamos lá. Logo, se eu nasci na Assembleia, todo o meu pedigree escatológico, teológico e tudo estava totalmente baseado na Assembleia de Deus. Alguns dos preletores que vocês veem aqui, eu já conheço de longa data. Principalmente o pastor Rafael Miquio, estava no Japão na época, e o Israel que está passando aí no meio aí agora, né, começaram a me confrontar em alguns pontos. E o que eu fiz? Eu pegava a minha Bíblia e eu tinha o meu pressuposto teológico, escatológico, e eu ficava desesperado com a pergunta que esses camaradas me faziam. E o que eu fazia no desespero, eu ia para a nota de rodapé, como muitos vão tentar fazer. Então eu vou pedir a você, segura a tentação de ir para a nota de rodapé e leia o que o texto bíblico diz. Porque às vezes nós falamos, não, mas está escrito aonde? Aqui embaixo. Aqui embaixo não é texto bíblico, é a interpretação de alguém que simplesmente pegou e falou, não é assim. Mas eu vou fazer um convite com extrema sinceridade para você. Se você aceita o desafio, vai ser muito bom. Nós vamos ler o texto bíblico, você vai ver e vai falar, não, é isso mesmo que está escrito. Por quê? Muitas vezes nós aprendemos e lemos texto dizendo uma coisa que o texto não diz, mas como isso é repetido todo domingo, a gente acaba já chegando para esse texto com a lente do óculos embaçada.
Então, para que não aconteça isso, eu quero que você realmente possa ler comigo, e eu vou pegar alguns versículos, não se preocupe, nós vamos ler Mateus 24, nós vamos ler lá o texto que fala do relâmpago, né? Vamos ler o texto que fala no abrir e fechar de olhos, nós vamos ler o texto do ladrão da noite, não preocupe, não vamos correr de nenhum texto, mas simplesmente eu peço que você abra a Bíblia e leia, porque esses versículos são versículos-chave onde o texto e o contexto dependem exclusivamente do entendimento desse versículo. E para começar, eu vou convidar você a abrir Mateus capítulo 24, no verso 27. Na Bíblia diz assim: porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Bem, não é isso? O que é que esse texto diz? Ou, vou fazer uma pergunta entre parênteses. O que é que nós entendemos desse texto, ou nos é explicado todo santo domingo? Que Jesus vai vir tão rápido como um relâmpago e ninguém vai ver, não é isso? Mas será que é isso que o texto está escrito? Vamos ler de novo? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se esconde, é isso? Se mostra. Você já viu um relâmpago que sai do Oriente, que é do leste, e corta todo o céu até o Ocidente? Provavelmente você não chegou a ver um relâmpago dessa dimensão, mas ele não tem como ser oculto. Ele está evidente, ele está brilhando. Ah, pastor, eu entendi, mas é difícil de aceitar, porque é algo um pouco novo, né? Eu nunca vi isso, então vamos lá. Em Lucas, capítulo 17, capítulo 17, verso 24. Se tiver a versão ACF aí, eu acho que é a que eu estou usando aqui, ficaria melhor. Se não tiver, tem problema não. Lucas 17, verso 24, diz assim: estou sem esboço, sem Bíblia, sem comentários, sem papelzinho, sem nada. Diz assim: porque como o relâmpago que faiscando, ou talvez a sua versão está como a minha, né? Faiscando ou brilhando, desde uma parte do céu, resplandece até a outra parte, né, do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Percebeu? O texto não fala de invisibilidade, pelo contrário, ele fala de visível, vai ser tão visível como um relâmpago que resplandece. O que é resplandecer? É como o sol, um brilho muito forte, que brilha desde o Oriente até o Ocidente. Então, esse versículo, por exemplo, era um dos versículos que eu tinha como base de um pressuposto de que provaria que Jesus estaria vindo de forma invisível. Mas a gente viu que é o contrário. Esse versículo, ele diz, como Mateus e Lucas esclarece de uma forma mais objetiva, ele resplandece. O versículo não tem propósito de falar de velocidade, ele tem o propósito de falar de visibilidade, do Oriente ao Ocidente. Ou seja, como tem em Apocalipse 1,7, eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Mas talvez você não esteja satisfeito com esse versículo. Nós vamos para o próximo que veio à sua mente, do piscar de olhos. Mas só para mim ter uma compreensão. Deu para entender isso aqui? Eu acho que é muito simples depois que alguém abre o nosso olho. A gente fica assim, tá, mas tem o outro. Tá, deixa o outro que nós vamos chegar no outro. Esse deu para entender? Amém? É simplesmente básico, tá? É uma coisa assim que eu vou dizer sem, como é que eu vou dizer? De uma forma muito simples. É um texto que é muito simples. Você nunca mais vai conseguir olhar para esse versículo como a gente olhava até então. Tá? Porque até então a gente falava de invisibilidade. E quando todo mundo concorda com isso, às vezes nós paramos de pensar objetivamente no que está escrito e concordamos, porque assim a gente vai ser mais aceito, as pessoas vão concordar, mas não era isso que está escrito. Então eu preciso me render, a minha teologia tem que estar rendida ao que está escrito. A exegese é extrair do texto o que está escrito no texto, e não inserir ao texto um conceito para estabelecer. Isso é básico de exegese e hermenêutica, né? Mas vamos lá.
Próximo texto que você deve ter pensado, 1 Coríntios 51, 1 Coríntios 15, 51 a 52. Porque lá vai falar sobre rápido como um relâmpago, aliás, abrir e fechar de olhos, que seria um texto também que supostamente estaria falando sobre a vinda de Jesus ser no abrir e fechar de olhos e pronto. O arrebatamento, alguma coisa desse tipo. Mas nós vamos... Primeiro eu estou só pegando esses textos-chave, que são pilares, para que a gente venha entender que sem os pilares, nenhuma doutrina subsiste. A gente tem aqui esse pedestal aqui com 3 pilares. Se você tirar um pilar, você pode falar, tá, mas ainda tem os 2. Ok, você tira o outro, tá, mas ainda tem um. Tá, tirou esse um, o que eu faço com ele? E a Bíblia fala que nós não devemos temer a verdade. Ao contrário, nada podemos contra a verdade. Eu não estou dizendo a minha verdade, pelo contrário, eu já disse para vocês que eu quebrei a cara um monte de vezes com o Rafa, mas com Israel, por exemplo, e outros irmãos que o Senhor usou para abençoar. Fui para a patrística, falei, não, vou ver o que a igreja ensinava lá na igreja primitiva. Pois é, se você ler os 3 primeiros séculos, você vai ver que é exatamente o que está escrito. E aí, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 15, 51, diz assim, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. É uma forma bonitinha de falar morrer, né? Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A divisão de versículo confunde a nossa mente. Porque o irmão fala assim, aí, tá vendo? O arrebatamento vai ser no abrir e fechar de olhos. Só que esse texto não está falando do arrebatamento. Esse texto está falando do momento do arrebatamento, mas ele não está dizendo que o arrebatamento será no abrir e fechar de olhos. O que o texto está dizendo? Vamos de novo, verso 51. Eis aqui vos digo um mistério. É um dos mistérios que Paulo está revelando. Deus revelou a ele pelo Espírito. Na verdade, nem todos dormiremos. Não é todo mundo que vai morrer. Na vinda de Cristo, alguns crentes vão estar vivos. Amém? Mas todos, vivos e mortos, seremos transformados. E como que vai ser essa transformação? Nós vamos entrar num casulo, igual uma borboleta, né? Uma lagarta lá que entra e fica lá 15 dias, 30 dias, e daí 1 ano, então se torna um corpo incorruptível? Não. Aí ele fala, todos seremos transformados num momento. A transformação do nosso corpo vai ser no momento. O objetivo de Paulo aqui a falar não é que a vinda de Jesus vai ser no momento, não é falar que o arrebatamento, o que significa arrebatar? Tirar da terra para encontrar com Jesus nos ares. Ele não está dizendo que esse evento vai ser no abrir e fechar de olhos, ele está dizendo que o seu corpo não vai demorar para ser transformado. Ele vai ser transformado. E você pode conferir isso abrindo a sua Bíblia agora. No verso 51 para o 52, tem uma vírgula, ou talvez uma ponto e vírgula, e continua o assunto do versículo seguinte. Não era para separar um versículo do outro, porque, embora facilita, né, você ler blocos menores, você acaba desconectando o verso seguinte do anterior. Então, quando ele fala assim, seremos transformados no momento, aí sim, abrir e fechar de olhos, vírgula, e pula para o próximo versículo, para explicar mais fácil, que é a transformação do corpo que vai ser no abrir e fechar de olhos. Deu para entender isso aí, irmãos? Esse outro, para mim, também foi assim. Meu Deus! Porque toda a vida, na minha cabeça, eu aprendi assim, diga-se de passagem, ensinei assim, tá? Cheguei a dar aula talvez para que eu me lembro uma turma no seminário, desse jeito, e depois eu voltei um por um dos alunos e falei, irmão, ó, esse versículo não era bem o que eu tinha falado, é assim, sim. E nós precisamos aprender a ser humildes diante daquele que vamos prestar conta do que nós ensinamos. Porque nós, como mestres, diz Tiago, teremos maior juízo, um juízo mais duro. Então, eu não tenho que temer se eu vou ficar com vergonha se você falar assim, então você mudou. Não, eu tenho que temer aquele que falar assim, eu abri os seus olhos e você continuou fingindo que não queria ouvir. Porque às vezes o pessoal age assim, não abre meus olhos, não abre, não quero saber, não quero ouvir. Né? E outros, como já aconteceu muitas vezes,
Eu sentar, bater um papo com o irmão, pregador, pregava lá, pregava, aí ele ficava assim, pastor, que isso, rapaz? Meu Deus, que coisa, meu Deus. Aí eu falei, pois é, irmão, então é isso aqui que você deve pregar. Não, varão, mas aí fecha as portas. Engraçado, né? Os fariseus disseram exatamente isso. A Bíblia fala que eles creram em Jesus, mas não confessaram para não serem expulsos das sinagogas. Então, eu creio que nós devemos nos render ao que está escrito. E olha, nem precisa de malabarismo teológico. Não precisa de malabarismo nenhum. Primeiro, o texto de Mateus 24 que nós lemos e de Lucas, eles dizem claramente que não é que Jesus está vindo de forma rápida e invisível. Pelo contrário, Jesus vai vir de modo brilhante. Assim como o relâmpago, ele brilha de um lugar ao outro. A Bíblia fala que na vinda de Jesus, o sol escurecerá, a lua não vai dar sua luz, as estrelas cairão do céu, vai ficar um breu. Aí você imagina, num breu total. Quem aqui já foi na roça à noite, que não tem luz nenhuma, mas tem a luz da lua? Você já viu como é que fica clarinho? Você no monte, às vezes está no monte orando à noite, você consegue ver, você fala assim, ó, eu consigo ver depois de um tempo, né? Mas agora tira a lua e as estrelas. É isso que vai acontecer, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, porque a única glória que vai existir é a glória do Cordeiro. É ele que vai brilhar. Então ele tira de cena, desse cenário, tudo que brilha, para que ele brilhe. Ele vai vir com grande glória, com poder e grande glória. Então ele vem com essa glória, brilhando como um relâmpago, e todo o olho o verá. Repito, Apocalipse 1:7. Aí alguém vai dizer, pastor, você está confundindo, você está misturando arrebatamento com a vinda de Jesus. Calma que nós vamos chegar no texto do arrebatamento. É o melhor texto que existe, é o do arrebatamento. É o melhor texto que existe, porque ele é muito evidente acerca disso. Mas, por enquanto, o que nós estamos falando é mostrando o seguinte, aqueles pressupostos que eu aprendi errado, ensinei errado, e não estou falando que é errado porque era intencional. Não acredito que uma pessoa vai fazer isso intencionalmente. Mas eu sempre tenho uma curiosidade. O que a igreja primitiva ensinava acerca de qualquer coisa? Eu vou lá ler, lá na patrística, nos pais apostólicos. Eu vou lá, o que eles falavam sobre isso? O que eles falavam sobre batismo? O que eles falavam sobre ceia? O que eles falavam sobre divórcio? O que eles falavam sobre tudo? Eu preciso ir lá. E a escatologia era o tema principal que a igreja trabalhava isso com muita evidência. Só que, de um tempo depois, eles estavam próximos dos apóstolos, no primeiro, segundo e terceiro século, depois ela muda, e vai mudando, e vai mudando, e vai mudando, a chegar a ponto dos pastores hoje, grande parte deles dizendo assim, irmão, a escatologia não é tão fundamental para a igreja, meu Deus, a vinda de Jesus é a coisa que é sempre falada, mas quando se senta para discutir o assunto, com a Bíblia aberta, isso não é importante, ou seja, mais ou menos assim, eu sei que eu posso estar errado, mas eu também não quero mudar não, deixa isso para lá, porque, de certo modo, é a mesma coisa que dizer assim, olha, enquanto eu não souber a verdade, eu não posso ser culpado. Então, se você abrir o meu olho, eu vou ficar incomodado, cara. Deixa isso para lá. Então, esses dois versículos que nós apresentamos, do relâmpago e esse agora, que a transformação do corpo é que vai ser rápido, deu para entender isso? Que aí a gente já pula para o próximo, amém? Pastor, mas tem um texto que fala que é como ladrão da noite. Então, abre aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Amém? Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Peraí um pouquinho. Aí, o que acontece? Tá vendo, pastor? É como o ladrão de noite, ninguém vai ver, porque, né? Dia do Senhor virá como ladrão de noite, amém? Isso é verdade, está escrito mesmo. Vamos para o próximo versículo? Volta um pouquinho. 1. Verso 1. Irmãos, acerca dos tempos e das estações, ele acabou de falar no capítulo 4 sobre o arrebatamento, e nós vamos ler. Aí depois do arrebatamento ele fala assim, acerca dos tempos da vinda de Jesus, das estações, ou seja, dos eventos que vão preceder a vinda de Jesus, não precisa escrever isso. Jesus falou isso em Mateus 24. Vocês mesmos não necessitais que vos escrevam. Como não, Paulo? Não necessitar, porque já está escrito. Vai lá, 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ladrão, repete comigo assim, de noite.
Eu detesto pregador faz isso. De noite. Ou então faz assim, de noite. Ai, meu Deus do céu. Mas tá bom. Eu preciso só frisar esse de noite. É um ladrão que vem de noite. Lembra que Jesus fala, trabalha enquanto é dia, porque vai chegar a noite que não dá para você trabalhar. Pera aí, Jesus, por que não dá? Pois é. Porque vai acontecer alguma coisa com a igreja em que ela não vai ter capacidade de sair fazendo evangelismo como faz agora. Trabalha igreja enquanto é dia. Mas vamos lá. É como ladrão de noite. Verso 3. Pois que, quando disserem, quem é esses que está dizendo? Não é a igreja. Os falsos profetas, as pessoas no mundo estão dizendo a paz e segurança. Quem vai garantir paz e segurança? Não. Uma falsa paz. Quando disserem isso, então lhes sobrevirá repentina, lhes, não a vocês, mas a eles que estão dizendo isso, lhes virá repentina destruição. Para eles. Como as dores de parto àquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Próximo verso. Mas vós, irmãos, a eles destruição, mas a vós, irmãos, já não estáis em trevas. Ele não vai vir como ladrão de noite? Mas você não está em trevas? Como é que Jesus vai vir ladrão de noite para você que está no dia? Vós não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda. Ou seja, Paulo está dizendo claramente, irmãos, vocês não vão ser surpreendidos com a vinda de Jesus. Pastor, peraí, eu já sei. Vai falar assim, o que eu fazia com eles. Pastor, mas tem um versículo que fala que o dia e a hora ninguém sabe, amém? E é verdade. O dia é exato. E a hora exata, tipo assim, não, vai ser terça-feira às 15h30 da... Não, você não sabe isso. O dia é exato, mas isso não quer dizer que você não vai saber a proximidade, porque acerca dos tempos e das estações não é necessário que te ensina de novo. Jesus já falou quais são os últimos sinais da vinda de Cristo. Daqui a pouco nós vamos falar, que a gente vai ler. Acerca dos tempos e das estações não é necessário escrever, porque já está escrito. O dia e a hora exato, você não pode saber. Mas eu posso dizer com certeza, ele não vem hoje. E ele não vem amanhã, porque ainda falta alguns sinais. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, Senhor, quais são os sinais da sua vinda e do fim do mundo? E ele começa a explicar. E vamos fazer um paralelo. Você chega na minha casa, aliás, você fala, Pastor Felipe, eu estou chegando na sua casa, e eu falo, mas muita gente me chama, hoje eu não estou com paciência para receber muita gente. Eu não faço isso, tá, irmão? Eu recebo todo mundo, mas é só no caso dele. Aí eu vou falar assim, mas como é que eu vou saber que é você? Aí eu vou bater palma. Bater palma. Tu não bate palma. Vai me confundir. Não, eu vou bater palma 7 vezes. Opa, 7 vezes. Aí o Thiago chega lá e bate palma 2 vezes e pá, e aparece. Aí eu tô de toalha, sei lá, que isso, rapaz, você me surpreendeu. Paulo falou que eu não vou ser surpreendido, não é isso? Aí eu falo, mas você mentiu pra mim, porque você falou que ia ter 7 sinais antes de eu chegar e de repente você aparece no segundo. Você me enganou, mas você não vai me enganar. Porque esse você que eu estou usando como tipologia é Cristo. Ele falou quais são os sinais da sua vinda, ele deixou isso bem evidente e falou assim, que vai ser assim, 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 assim. Aí sim, cumpriu o último sinal, aí você fala, agora sim, agora cumpriu tudo, a qualquer momento ele pode vir, eu não sei o dia e a hora exato, mas pode ser essa semana, pode ser amanhã. Mas enquanto esses sinais não acontecerem, todos eles, e nós vamos ver que ele não cumpriu todos eles, eu não acredito que está tão distante, aí eu não posso falar que ele vai vir a qualquer momento. E por quê? Não, vamos ver agora. Vocês não estão em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Aqueles que estão na noite, eles vão ser surpreendidos. Verso 5, fala assim, porque todos vós sois filhos da luz e filho do dia. Não somos da noite e trevas. Ele conecta dia e luz e trevas e noite. Como lá em Gênesis. As trevas aqui são as trevas do entendimento acerca das estações. A sua mente está entenebrecida, ou seja, você não tem discernimento das coisas da vinda de Cristo. Mas quando você está no dia e na luz, tudo está claro para você, você consegue discernir os tempos e as estações. Então você fala, isso aí sim é sinal da vinda de Cristo. Isso aqui não.
Por exemplo, que é uma coisa que, direto, você vê no YouTube aquelas chamadas, pronto, guerra, Israel e quem agora foi? Irã? Israel e Irã. Sinal da vinda de Jesus. Balela. Jesus não falou que guerra é sinal da vinda dele, não. Jesus não disse que guerra, ele falou assim, até o fim haverá guerra, não vai parar de ter guerra. Guerra não é sinal da vinda de Jesus. Aí você vê aquela chamada chocante, né? A última guerra. Aí você vai e clica lá para assistir, vê um monte de propaganda, aí depois quer dizer, é só isso que o camarada queria. Isso não se faz. Guerra não é sinal da vinda de Jesus. Até o fim haverá guerra. Ele fala, se levantará reino contra reino, nação contra nação. Olha quantas guerras vai acontecendo ali. Um reino se levantando contra outro. Ele não falou, o dia que a Rússia enfrentar os Estados Unidos, aí pronto, acabou. Ela não vai falar isso. Ainda que a Rússia, a China, os Estados Unidos falam, vamos meter bomba atômica e tal. Deus não vai deixar o mundo se autodestruir desse jeito. Então, sossegue o seu coração. Não dá ouvido aos escatologistas que simplesmente gostam de sensacionalismo. A gente está aqui para ficar na pureza da palavra. Guerra não é sinal da vinda de Jesus. Amém? Se alguém tiver dúvida, coloca lá na caixinha. A gente vai mostrar para vocês com certeza. Guerra não tem nada a ver com a vinda de Jesus. Nada. Pelo contrário, na vinda de Jesus ele vai fazer uma guerra, mas não é a mesma coisa. A guerra não vai trazer Jesus simplesmente falar assim, essa guerra de Israel com o Irã, por exemplo, né? Que a Irã, para quem não sabe, o Irã, biblicamente, ele é a Pérsia, um país super importante no contexto escatológico. Mas a guerra de Israel com o Irã não é sinal da vinda de Jesus. No entanto, algumas guerras são importantes, mas não é o último sinal. Se você ler depois Daniel 11, não vão ter tempo, né, de falar sobre Daniel 11, um dos capítulos mais ignorados, mas é um capítulo escatologicamente muito fundamental e também demorado para explicar. Ele fala das guerras do rei do norte, do rei do sul, e ali você tem o tempo do fim. Você vai ler o capítulo e vai ver, isso aqui se refere ao tempo do fim. Daniel 11. Tá? Não é para falar, eu não sei se os meninos têm alguma coisa lá no canal, mas lá no Curso Bíblico Online, você vai no YouTube. Curso Bíblico Online, Daniel 11. Quem fez esse estudo foi o pastor Cadson, que já está com o Senhor, pediu autorização à família dele para publicar o vídeo do pastor Cadson, né? E aí ele fez a apresentação lá, coloquei lá em memória, com autorização da família. Daniel 11 é fundamental, e ele fala, isso se refere ao tempo do fim. E aí vem Daniel 12 com a ressurreição, e etc. Tá? Então esses três pilares, Mateus 24, verso 27, Lucas 17, eu acho que é o verso 24, se eu não me engano, que fala do relâmpago. A gente já viu que não é invisibilidade, mas visibilidade. 1 Coríntios 15, 51 e 52, onde fala da transformação do nosso corpo num momento, e não fala não é o arrebatamento que é num momento. Você pode falar, pastor, mas a transformação vai ser no dia do arrebatamento. Sim, mas são coisas diferentes. Nós vamos ler agora o texto do arrebatamento para você constatar que ressurreição é uma coisa, transformação é outra, subir nos ares é outra, encontrar com Cristo, que são eventos que estão ocorrendo no mesmo instante, que quando você desenha isso no quadro, está tudo ali, mas são coisas distintas. Existe uma sequência de eventos. Para isso, vamos voltar nessa mesma página, em 1 Tessalonicenses, capítulo 15. Aliás, para que não fique parecendo que eu estou ignorando o contexto propositadamente, vamos ler a partir do verso 13. Primeiro aos Tessalonicenses 4, 13. E deu para entender também que o ladrão da noite não está querendo falar que nós vamos ser surpreendidos, que Paulo fala, mas vocês não serão surpreendidos. Se tiver dúvida sobre isso, vocês podem ler lá no 5, no verso 4, né? Vocês não estão em trevas para que sejam surpreendidos como ladrão. Aqui a gente tem um texto do arrebatamento, e eu amo o texto do arrebatamento porque eu creio no arrebatamento da igreja, amém? O que está escrito no texto? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, desconhecedores, acerca dos que dormem, os que já dormem, os irmãos que já morreram, para que não vos entristeçais. Então Paulo está falando, eu não quero que vocês fiquem sem saber o destino dos nossos irmãos que morreram, senão vocês vão ficar tristes. O irmão estava aqui com nós ontem, morreu hoje o pastor
Everaldo até citou nosso saudoso irmão José Mário. Só uma dúvida aqui, quem aqui conheceu o José Mário? Olha, os irmãos aqui conheciam ele mesmo. Amém. Então, Paulo está explicando esse contexto. Que a gente ficaria triste, irmão José Mário, nunca mais vamos ver ele. Paulo, não é assim não, vamos sim. Calma aí, eu não quero que vocês desconheçam acerca dos que dormem. E ele vai explicar quando é que veremos esse irmão de novo, que é no arrebatamento. Amém? Então ele diz, para quê? Para que não vos entristeçais como os demais, as pessoas do mundo, que não têm esperança, eles não têm entendimento, eles estão entenebrecidos na sua mente. Vocês têm a luz, o dia, né, na sua mente. Vocês estão iluminados no seu entendimento. Aí ele fala, por quê? Aí ele explica o porquê você não deve ficar triste, né? Ou seja, você deve ter um pouco de esperança nessa questão do nosso irmão. Por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quem trouxe Jesus dentre os mortos? A Bíblia fala, o Espírito daquele que trouxe, lá em Romanos, trouxe Jesus dentre os mortos, também trará os vossos corpos mortais. Agora já imortais, né? E ele fala assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, aos que morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Trazer com ele não é trazer com ele na sua vinda e vir voando com Jesus. Porque quem são os santos que virão com Cristo são os anjos. A Bíblia fala isso, os santos anjos virão. E ele ainda fala, aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei diante de meu Pai e dos seus santos anjos. Lá em Marcos, lá em Mateus, vai falar que quem vem com eles são os santos anjos. Eu já sei que alguns mais atentos à escatologia vão pender a dizer isso, mas o próprio contexto vai mostrar que esse trazer com ele é trazer da morte para a vida. Por quê? Continuando a leitura. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Então fala assim, vinda, para você entender que o texto do arrebatamento é o texto da vinda, não são dois textos diferentes. Ah, não, pastor, mas uma é a vinda invisível. Você já viu que não existe vinda invisível. Não é rápido como um relâmpago, nem como abrir e fechar de olhos. O texto do arrebatamento é o texto da vinda do nosso Senhor. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor. E nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não passaremos à frente, não precederemos os que dormem. Ou seja, nós não vamos ressuscitar na frente quem morreu. Nós não vamos subir na frente quem morreu. Aí ele dá sequência da vinda do Senhor. Porque o mesmo Senhor, olha a sequência, Jesus descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Essa trombeta, guarda isso. Tiago Tiso vai falar sobre essa trombeta, né, a última trombeta. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja a cena. Primeiro, o que acontece? Fala aí, o que está escrito lá? O que vai acontecer primeiro? Jesus descerá do céu. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, com o corpo transformado ou não? Sim. Sim, E nós que estamos vivos, o que acontece com a gente? Corpo transformado. Então nós vamos encontrar um com o outro já com o corpo transformado. Você não vai ver esse cara feio, você vai ver um cara bonito, a imagem e semelhança plena. Você vai ser lindo, imagem e semelhança, né? Então, pode ficar tranquilo, o que Deus prometeu para nós é maravilhoso. É uma saúde de ferro, aquela que você não sente mais dor, não há tristeza, que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele vai nos dar um corpo glorificado, brilhante. A palavra glória é doxa no grego, que significa brilho. Glória, quando fala que ele vai vir com poder, grande glória, ele está falando com grande brilho. O seu corpo, assim como aqueles anjos que estavam ali no sepulcro de Jesus, no túmulo, que fala assim que os seus restos brilhavam, o seu rosto resplandecia, é isso que nós vamos ser participantes da sua natureza, o que a Bíblia está dizendo sobre isso, sobre o brilho de Cristo. O que Deus prometeu para nós é muito grande. Se você parar para pensar, nas promessas de Deus para a igreja, elas são tão grandes que eu vou te perguntar, se você fosse um cara muito rico, talvez você é. Se você for um cara muito rico, e o médico falar com você assim, você vai morrer daqui 2 semanas, a menos que você abra mão do açúcar, uma coisa difícil, abra mão do açúcar
e que você abra mão de toda a sua riqueza. E você vai viver mais 100 anos sem doença. A pessoa trocaria sim ou não? Deus não te prometeu 100 anos, Ele te prometeu a eternidade. Nós trocamos a eternidade por causa de coisas bobas, por causa de picuinha, de briguinha. Deus tem nos chamado a uma vida de santidade, porque o que Ele prometeu é muito grande. É um corpo incorruptível. Nós vamos voltar ao texto de 1 Coríntios. É um corpo imortal. Talvez o que se aproxima no cinema disso seria o Superman sem a Kryptonita. É um corpo que não se destrói, é um corpo que não se machuca, não se fere, não adoece, não se cansa. O que Deus prometeu para nós tem que ser uma realidade vivida em nosso coração para nos estimular uma vida de santidade, de entrega e de fuga do pecado. A escatologia é para a santificação dos irmãos. E o Apocalipse não é uma mensagem de derrota, é uma mensagem de vitória. É onde o Cordeiro vem para pôr fim a todo tipo de baderna que Satanás tem feito nesse mundo. Aonde ele vem simplesmente para dar um basta em todo o mal que acontece desde o início da humanidade. O Apocalipse é a vitória da igreja. Eu tenho medo do Apocalipse. Muita gente fala isso. Crentes, velho de igreja, eu tenho medo do Apocalipse. Porque tem medo de quê? É a vitória do Cordeiro. E aqui nós precisamos continuar a leitura, porque ele começa falando assim sobre a vinda de Jesus. O Senhor descerá do céu e ele vem com a trombeta de Deus, guarda a trombeta, porque o evento é importante da trombeta. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, amém? Guarda isso, olha o evento. Jesus vem, os que morrerem ressuscitam. Já subiu? Não, peraí. Depois, próximo. Depois significa uma sequência de eventos. Por isso eu disse que a transformação já ocorreu na ressurreição. Não abrir e fechar de olhos, mas ainda ninguém foi arrebatado. Ainda você não está falando do evento em si do arrebatamento, mas do dia do arrebatamento em que Jesus vem, paira sobre a nuvem. Os que morrerem em Cristo ressuscita primeiro, depois disso, nós, os que ficarmos vivos, agora transformados, bonitinhos, seremos arrebatados juntamente com eles. Ninguém vai na frente, nós não precederemos os que dormem. Nós seremos arrebatados juntamente com eles, até onde? Nas nuvens. Seremos arrebatados nas nuvens. Não está escrito que você vai ser arrebatado no céu, que é o que eu sempre ouvi, é o que eu ensinei, mas não é o que está escrito. Jesus ainda tem uma missão para cumprir, ele não veio à toa. Porque se fosse para levar para o céu, precisava dele vir? Era só ele chamar, vem minha noiva, bum, todo mundo aparece lá. Mas não, ele veio para destruir o anticristo, então ele vai ter que ainda ir para a batalha do Armagedon, mas é um exército onde ele vai à frente e nós vamos atrás para pisar a cabeça do inimigo. Ele precisa que nos reunir para essa batalha. Você tem aqui uma sequência de eventos de um porquê das coisas. E ele fala, depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Próximo verso. Consolai-vos, portanto, ou por causa dessas coisas, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Essa palavra é de consolo. Sabe aqueles que morreram? Meu irmão, dia que Jesus aparecer nas nuvens. Aparecer, agora eu falo com clareza. Não é rápido como um relâmpago, é visível como um relâmpago que brilha numa noite escura e que ele corta do Oriente até o Ocidente, o baita do relâmpago. Você imagina esse céu de Patinga, você olhando todo esse relâmpago assim, como você nunca viu. Quem aqui já viu um relâmpago que você ficou assustado, que você tremeu nas bases? Vai ser muito mais do que isso. Com alarido, com a trombeta de Deus, vai ser assustador para quem é inimigo de Cristo. Para quem é servo de Jesus, é só uma maravilha. Um mesmo evento pode ser trágico para os inimigos e pode ser uma esperança, você fala, glória a Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós precisamos ter medo da vinda de Jesus, não? Pelo contrário, nós estaremos clamando, vem Senhor, vem Senhor. Mas sabe os grandes, os poderosos? Aqueles que destroem a terra, como a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles vão se esconder nas cavernas.
Eles vão enfiar nas gretas das cavernas e vão falar assim: caia um monte sobre nós, escondei-nos da ira daquele que vem. A ira não é contra nós, nós não sofremos a ira de Deus, vamos falar sobre isso ainda. Nunca a ira de Deus cai sobre a igreja. Nunca. Sobre os santos, não. Aí, detalhe. Santo é aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não existe santo fora disso. Eu já estou dizendo isso para que não haja assim, mas isso aqui são os judeus. Nós vamos trabalhar esse assunto também, que eu sei, porque essas desculpas é essa que eu tinha. Né? E caiu tudo pro beleléu. Meu Deus do céu. Você acha que foi fácil para mim procurar aluno por aluno? Não, procurei eles, falei, ó, irmão, rapaz, eu tomei um choque de uma visão assim, que eu tinha firmado, que aprendi desde berço, né? E defendi, ensinei no seminário, mas agora eu preciso reparar alguma coisa aqui, por quê? Eu quero que você entenda sobre isso. Abra sua Bíblia e vamos ler. Não como um professor que está ali querendo confrontar um aluno, simplesmente abusando da sua boa vontade, mas que alguém que simplesmente fala assim, senta, somos 2 alunos, somos 2 aprendizes, vamos ler o texto, vamos deixar o texto falar. Se tiver alguma dúvida, nós vamos debater, vamos perguntar para os irmãos, se não souber responder, né? Daí uma semana a gente encontra de novo. Mas nós precisamos disso. A Bíblia fala assim, porque eu temo que assim como a serpente enganou Eva, assim sejais vocês de algum modo enganados nos vossos sentidos, e você se afasta da simplicidade que há em Cristo Jesus. Essa simplicidade não pode sair de nós. Eu posso estar aqui na Alemanha, no Japão, em qualquer lugar. Eu tenho trabalhado, Deus me deu a graça de trabalhar com pessoas de todos os países do mundo que você imaginar, menos a Coreia do Norte, eu não lembro de alguém de lá. Mas, em momento algum, eu trato como se fosse alguma coisa diferente. Você pode ser milionário, irmão. Para mim, você não é servo, você não serve para nada. Você pode ser intelectual, se a sua intelectualidade não servir ao reino, servir. Não servir ao seu status. Não servir à sua reputação, mas servir ao reino. Se ela não servir, não serve para nada. Naquele dia, vai ser queimado como palha. Eu não estou aqui para trabalhar para meu prestígio. Nem você. Nós estamos aqui para servir ao Senhor dos senhores. Porque um dia ele vai ser Senhor dos senhores. Sabe o que significa isso? Nós seremos reis, seremos senhores, sacerdotes. Hoje já exercemos o sacerdócio diante de Cristo. Mas depois nós podemos falar disso em um outro seminário. Cadê o pastor Everaldo aí? O pastor Everaldo teve tanto trabalho, coitado. Eu não sei nem se ele vai animar a fazer um segundo seminário. Poderíamos fazer um segundo depois sobre esse assunto, vai ficar muito bom. Mas eu sei que muita gente tem dúvida nisso aí também. Mas o nosso propósito nesse seminário especificamente é trabalhar essa etapa até a vinda de Jesus ali. Mas vamos lá. Então, consolai-vos aos outros com essas palavras. E logo a seguir, pode continuar, irmão, vê se continua aí no 5. Aí ele vem, cerca dos tempos e das estações, não precisa explicar. Não precisa explicar o quê? Quando vai ser o arrebatamento? Quando vai ser a vinda de Jesus? Porque acerca dessas coisas, nem é necessário que eu explique, porque vocês sabem muito bem. Aí ele vai falar que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Mas vocês não vão ser surpreendidos. Vai para o verso 4 aí. Eu não quero ser redundante, mas eu estou voltando versículos importantes para você falar assim, poxa vida, eu nunca prestei atenção nos versículos. Mas vocês, irmãos, que estão aqui, já não estão nas trevas, como vocês estavam no mundo, sem o entendimento das coisas do reino. Vocês já não estão lá, para que aquele dia vos surpreenda. Porque se você ainda estivesse nas trevas, aquele dia ia te pegar de surpresa. Porque você não saberia quais são as sequências dos eventos. Mas você não está nas trevas, você está no dia, na luz e no dia. Estando no dia, está tudo claro. Você abre a palavra e fala, rapaz, é isso mesmo. Como nós vamos fazer daqui a pouco. Está animado aí, irmão? Amém? Agora, vou voltar lá para 1 Coríntios 15, por favor. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Porque ali tem algumas coisas importantes. O apóstolo Paulo tira um texto de Oséias 13 para falar da ressurreição. E ele, depois de fazer um capítulo inspirado pelo Espírito, é lógico, brilhante sobre a ressurreição, porque alguns negavam a ressurreição e é o pilar da nossa fé. Ele fala, se os mortos não ressuscitam, então nossa pregação é em vão, não vale nada. Então,
comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Tudo que está fazendo aqui não tem valor nenhum, porque se Deus não ressuscitou Jesus, não vai ressuscitar a gente. Se não então, o evangelho não valeria nada. Mas a esperança nossa é da ressurreição que ocorre no dia da vinda de Jesus. Amém? Você prestou atenção que o texto do arrebatamento está falando da vinda? Está escrito lá. Mas nós que ficamos vivos para a vinda de Jesus, não precederemos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ele não entra em mais detalhe nesse texto, tá? Mas o que ele fala é até aí. Aí, nós voltamos para esse texto. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos morreremos. Eu já vou ler assim, para ficar mais pesado mesmo. Mas todos seremos transformados. Isso é uma certeza. Vivos e mortos seremos transformados. Quanto tempo vai demorar isso? Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Detalhe, pula aí o versículo aí, 52. Seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos. Ante, não é antes. Ante é diante, eu estou de frente, no momento da última trombeta. Porque algumas pessoas não lê a palavra do jeito que ela está. Ele não está falando antes da última trombeta. Faria nem sentido. Era melhor falar na quinta, na sétima, na sexta, né? Ele fala no momento da última trombeta. Por isso que Jesus descerá lá com a trombeta e tem todo esse evento. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e quando essa trombeta soar, ele fala, e os mortos ressuscitarão. Quando que essa trombeta soa? Na vinda de Jesus. Quando Jesus vem com a trombeta de Deus, o que acontece? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos arrebatados juntamente com eles. Está entendendo aqui, irmão? Mas isso acontece na primeira trombeta? Na segunda? Não importa quantas, pode ter 200. Não tem, mas eu só estou falando assim. Será na última trombeta. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Continua o próximo versículo. Porque convém ou é necessário que isso aqui, ó, que é corruptível, isso aqui que adoece, que se machuca, que corta, que dói, isso que é corruptível é necessário que isso se revista de incorruptibilidade. Por quê? Porque carne ou sangue não herdará o reino dos céus. Isso que é corruptível, que se você colocar ali na terra vai se decompor, isso se revestirá de incorruptibilidade, ou seja, de um material, um corpo espiritual, quando ele fala no verso 40 e poucos, corpo espiritual que não se corrompe. E que isso que é mortal, que morre, se revista de imortalidade. Aí ele diz, e quando isso que é mortal, e quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, palavra difícil, mas você vai entendendo. E isso que é mortal se revestir de imortalidade, então vai ser nesse dia que se cumprirá a palavra que diz, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está a vitória? Onde está o Hades? Ou talvez vai estar escrito, próximo verso aí. Deve estar sepultura, sei lá, alguma coisa. Próximo verso. Onde está a morte do teu aguilhão? Onde está o inferno? A palavra grega é Hades. A tua vitória. Aí vai falar o seguinte, próximo. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E depois, mas a graça de Deus que nos dá vitória, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O último verso aí, 58. Portanto, ou por causa da promessa da ressurreição, que é verdadeira, porque ele vai te dar um corpo incorruptível, porque ele vai te dar um corpo imortal, por causa desse benefício todo, ele fala assim, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, não vacilantes, mas constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Deus quer ver o seu fruto abundante e que o seu fruto permaneça. Por causa disso, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é à toa, não é em vão no Senhor. Amém? As promessas de Deus são grandiosas, mas a ressurreição ocorre na última trombeta. Ficou fácil? Não é isso que está escrito aí, eu estou... Amém, irmãos?
essas coisas que eu estou trazendo agora assim, talvez de uma forma simplificada, eu tinha trago uns slides, não vou usar aqui, não vai dar tempo para eu fazer isso, mas daria ali mais quase 90 slides, o irmão procurou, meu pastor colocou o slide, eu falei, não, irmão, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Mas eu creio que você não saiu de Brasília, outro saiu do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e outros irmãos vieram de tantos outros lugares para simplesmente não entender. Você precisa entender isso. Eu creio de uma coisa importante, que Deus tem os seus propósitos. Por mais que você pode estar assim, como eu fiquei também, eu entendi, mas mas tem uma coisa aí, não tem problema. Eu tenho certeza, nunca mais você vai conseguir olhar para esse versículo e falar, não era do jeito que eu pensava. Não é do jeito que você pensava. É impossível ele voltar a ser do jeito que a gente pensava. E isso é fundamental. Porque se eu não estivesse fazendo esse trabalho aqui agora de abrir os olhos acerca de trechos que eram considerados fundamentais e basilares, e faz, pronto, isso aqui prova que Jesus vai vir a qualquer momento, isso aqui prova que vai ser abrir e fechar de olhos, isso aqui prova que Jesus vai ser como relâmpago, como ladrão da noite. Se não mostrasse isso para vocês, vocês perderiam os grandes ensinamentos que virão daqui para frente. Porque você estaria sempre assim, tá, mas aí você está confundindo arrebatamento com a vinda do Senhor. E não, agora você descobriu que a vinda do Senhor será exatamente para arrebatar a igreja. E não vai ser invisível, não pode ser a qualquer momento. E agora sim eu lembrei, que como eu falei, estou sem esboço, eu fico às vezes rodando. Eu lembrei aonde nós precisamos ir para entender sobre isso, Mateus 24. Vamos lá? Bem, vamos lá, Mateus 24 diz o seguinte: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Então imagina a cena, Jesus está saindo do templo de Jerusalém, e aí os discípulos chegam perto dele e falam assim, olha aí, Senhor, olha o tamanho desse templo de Jerusalém, coisa magnífica, rapaz. Aí Jesus olha para aquilo, rapaz, não sabe nada, né? Jesus que fez todas as coisas, eu fiquei impressionado com... o arquiteto aqui é muito bom, né? Aí Jesus fala assim, olha a resposta de Jesus, que seca, tipo assim... Jesus, porém, disse-lhes, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Imagina você todo empolgado, olha Jesus, o que tem aqui no Rio de Janeiro, aqui em Patinga, vai derrubar, isso tem tudo. Do nada, seco. E aí ele fala assim, e estando assentado no Monte das Oliveiras, então ele desceu do templo, atravessou lá o vale, que é o Vale de Cedron, um valezinho que tinha, e subiu no Monte das Oliveiras, que ficava de frente com o templo. E assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Tipo assim, Jesus, vem cá, por que o senhor falou aquilo lá? Chegaram os seus discípulos em particular, dizendo, diz para nós, quando serão essas coisas? E que sinal? Primeiro, o senhor falou que vai destruir o templo. Quando vai ser isso? E outra coisa também eu quero saber. Que sinal haverá da sua vinda? Eu quero sinais da sua vinda. Não adianta, não tem como separar a vinda do arrebatamento mais, você já viu. Quando vai ser a sua vinda? E por isso o Paulo fala assim, não precisa escrever acerca dessas coisas, dos tempos e estações, você já sabe. Quais os sinais da sua vinda e do fim do mundo? Pastor, mas aqui Jesus falou para os judeus. Os discípulos, por acaso, fazem parte da igreja ou não? É os discípulos que estão perguntando. A menos que você vai falar, não, Pedro não era igreja, Paulo não era igreja. Aí ele fala assim, quando serão os sinais da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus não começa dando sinais. Primeira coisa que ele fala, cuidado, hein? Muita gente vai enganar vocês. Acautelai-vos, pois, dos falsos profetas. Aí ele fala, acautelai-vos que ninguém vos engane. Acautelai-vos, tenha cautela, tenha cuidado que ninguém te engane. Isso aqui é uma área que tem mais suposições, escatologia. Foi justamente o que Jesus falou, tá simples aqui, ó. Leia, cuidado para ninguém te enganar. A primeira coisa que Jesus fala antes de dar os seus sinais é falar, cuidado para ninguém te enganar acerca desses sinais, viu? Vamos lá. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Não vai enganar poucos. Então cuidado para você não cair nessa também. E ouvireis de guerra, e de rumores de guerra.
Não vos assusteis. Ó, como não, Jesus? Não, guerra. Porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então começa falando de guerra. Aí ele fala, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Aí, ó, fome, sinal da vinda de Jesus. Né, não? Aí ele fala, e haverá pestes e terremotos em vários lugares. Desculpa, não é que não é não, mas não é o último sinal. É um dos, mas não é o último. E haverá pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o quê? Todas essas coisas são o quê? Princípio das dores. Sabe, as dores de parto da mulher que está grávida, é só o início que a mulher começa a sentir a dor, ainda não é aquela dor do parto ainda. Bom, isso é só o princípio das dores. E aí ele fala assim, então, aí vai vir toda essa bagunça. Aí ele fala, vos hão de entregar. Ele está falando com quem? Com os discípulos. Mas não é eles em si. Eles representam quem ali? Nós. Por que eu falo isso? Você acha que Jesus está falando que ainda se levantará reino contra reino, nação contra nação, vai ter pestes, terremotos? Isso não foi na época apostólica. Eles perguntaram sobre os sinais da sua vinda, não é isso? E Jesus está concluindo, ele fala, então entregarão vocês. Vocês quem? Os discípulos. E ele fala, entregar para quê? Para serem ali atormentados, deixa eu dar a palavra certa, mais fácil. Torturados. E matar-vos-ão, vão matar vocês. E vocês vão ser odiados de todo mundo. Por causa do meu nome. Ai, misericórdia, Deus não vai deixar a igreja sofrer. Aí mesmo, irmão, fala isso para Estevão. Estevão fazia parte da igreja, sim ou não? Sabe o que aconteceu com Estevão? Ele estava tão cheio do Espírito Santo que ele deu um dos resumos do Antigo Testamento mais fantástico, junto com os Salmos 105 e 106. Se você pegar o Salmo 105, 106 e o resumo de Estevão, você tem um resumo do Antigo Testamento, fantástico. Ele está lá cheio do Espírito Santo, falando diante do Sinédrio, e eles olharam para o rosto dele e viram o rosto como de anjos. Aí você pensa, o cara não vai matar uma pessoa que está com o rosto de anjo, cheio do poder de Deus. Ah, pois cheio do poder de Deus. Ele tomou pedrada, e como que ele foi provar que ele estava cheio do Espírito Santo? Ele vira e fala assim, Senhor, considera isso não é isso? Ele fala assim, eu estou vendo o Senhor Jesus em pé à direita do poder. Ele estava vendo Jesus, eles meteram pedrada nele e ele morreu. Você acha mesmo que Deus não ama Estevão? Você acha que Estevão não faz parte da igreja? Pelo contrário, vocês serão torturados pelo meu nome, vocês serão presos. Não é todos, já vou adiantar. Não é todos. Alguns não vão passar por isso. Mas não porque serão arrebatados, mas porque eles serão poupados. Vamos falar sobre isso depois. Então vos hão de entregar para ser atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus. Quem carrega o nome de Jesus? São os judeus ou os cristãos? Quem? São os cristãos, incluindo os judeus que se converteram a Cristo. Ah, o anticristo é contra o judeu. O anticristo é contra Cristo. Não é anti-Israel. Não mistura. Anticristo é contra Cristo. Isso é necessário, por quê? Explicar isso bem simples. Porque às vezes confunde perseguição do anticristo com ira de Deus. Olha assim, ó, ira. Faz com a mão direita, assim, ira. Isso vem da parte de Deus contra os ímpios. Perseguição. Mão esquerda ali, ó. Perseguição é a ação do diabo, do anticristo, contra os que são de Cristo. Então, quando a gente mistura ira e perseguição, a gente confunde. Ah, mas a igreja não vai sofrer a ira de Deus. É óbvio que não. 1 Tessalonicenses 1,10 vai falar que ele vai nos livrar da ira futura. Inclusive, ele está falando lá do lago de fogo. Porque pelo sangue de Jesus nós somos salvos da condenação. Romanos 5,9, se eu não me engano, ele vai falar também que a igreja não está destinada para a ira. Lógico que não, você está destinada à glória. A ira de Deus não cai sobre os seus, mas ela cai sobre os ímpios. Ah, pastor, mas para a ira de Deus vir e começar a atingir as pessoas aqui, tem que tirar a igreja. Quem disse que tem que tirar? Lá no Egito, vou te dar um exemplo. A ira de Deus se manifestou por meio das pragas. Lembra disso? Das 10 pragas do Egito? E a Bíblia fala algumas coisas interessantes.
A Bíblia fala que as pragas atingiram os egípcios no Egito e não atingiu os israelitas que estavam no Egito. Um dos critérios que Deus pôs, inclusive, na última praga, foi o seguinte, ó, a casa que tiver o sangue do cordeiro passar nos umbrais não vai ser atingida, amém? Deus não tirou eles do Egito para aplicar a praga. Você acha que Deus não tem poder? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua, mas tu não será atingido. Ele está falando de um aspecto escatológico. Ele vai falar uma coisa importante. Lá no Egito, a Bíblia fala uma coisa que eu fiquei assim, meu Deus, caiu saraiva, caiu um monte de coisa, e não deu nada, matou o gado dos egípcios, mas os israelitas tinham... E tem uma coisa que fala assim, que as trevas eram tão densas, que eram palpáveis, e que as trevas tomou todo o Egito, mas no arraial dos hebreus havia luz. Ô, meu irmão, Deus não precisa tirar ninguém, porque, nossa, vai que eu acerto, né, o Felipe ali. Oh, meu Deus do céu. Não é assim. Você está entendendo? Mas a gente vai continuar a leitura. Serão atormentados, matar-vos-ão e serão odiados por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Aqui entra a apostasia. Alguns vão sair da igreja e vão entregar os irmãos. Ó, o pastor Everaldo fugiu com o pessoal lá pro Cocais, lá em Fabriciano, seja questão, vão lá, que eu quero ganhar crédito social. Para quem já entende o que é crédito social, sabe bem o que eu estou dizendo. Eu vou dedurar a Isa lá, ó. Que aí você me coloca de vereador, você me coloca de... Você acha que não? É assim, porque a Bíblia fala que o anticristo ele vai repartir a terra com seus parceiros. Então vai ser assim, ele vai negociar. Entrega aí que eu... Aí ele fala assim, nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a alguns. É isso? A muitos. E por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Deixa eu sair do aspecto escatológico e falar um outro aspecto. Eu e minha esposa, que não pôde estar aqui, está cuidando da minha esposa, da minha filha, pequenininho, meus meninos, e tem uma outra irmã que está visitando, o marido dela veio aqui, o Rubem. Eu e minha esposa trabalhamos com casais. Apesar que eu sou novinho, essa carinha de 18, né? Mas a gente tem trabalhado com os casais, pela graça de Deus, temos nossos problemas no nosso relacionamento, e com esses problemas a gente aprende também para instruir os outros também. Ó, não faz assim não, deu errado, a gente sabe, deu errado. Então, uma das coisas que os casais fazem muitas vezes, e eu preciso falar isso aqui, porque nós estamos falando de escatologia, de santificação e divina de Jesus, eu quero que você seja salvo. É alegar o seguinte, quer saber, pastor? Eu perdi o amor por essa mulher. Deixa eu ler aqui de novo, quer ver? Por se multiplicar o pecado, a iniquidade, é que o amor esfria. Leva esse versículo para a sua vida. Seu amor está esfriando porque você está ignorando que o amor, a Bíblia fala, ele nunca falha, ele nunca apaga, porque Deus é amor. Deus não tem amor, ele é amor. E quando falta Deus em nós, a gente começa a deixar os pactos e as alianças que nós fizemos para trás. Não é escatologia, mas era para alguém. Vamos lá. Mas aquele que perseverar até o fim, apesar da tribulação, como é que fala? Atormentados, matados, odiados, aquele que perseverar até o fim, esse será... Aqui desligou, irmãos? Vai acompanhando a sua Bíblia, vocês têm que ter Bíblia, tá, irmão? Esse será salvo. Quem vai ser salvo? Um dia eu levantei minha mão, falei que eu sou crente, não, aquele que perseverar. Não existe promessa de salvação para desobediente. Não existe, irmão. Eu posso sentar com qualquer um e mostrar para você claramente que o que Jesus exige no Evangelho, inclusive em cada uma das 7 cartas lá, as 7 igrejas, ele exige exatamente isso, fidelidade. Quando a gente fala lá sobre fé, né? A justificação pela fé. É tão bonito quando o Paulo fala isso, né? Mas o justo viverá pela fé. Essa palavra fé, Paulo está citando, ele é um hebreu, ele está citando isso de Abacuque. E quando ele cita Abacuque, ele está usando a palavra grega, a hebraica, emuná. Em nenhum outro lugar do Antigo Testamento, emuná é traduzido por fé. Em nenhum outro lugar, apesar que no grego é pistis, em nenhum outro lugar no Antigo Testamento, essa palavra é traduzida por fé.
mas por fidelidade. Por isso, no Novo Testamento, alguns tradutores traduzem lá no fruto do Espírito, que é amor, mansidão, longanimidade, fé. Outros colocam fidelidade. Já viram? É por isso. É porque a palavra relacionada à fé está relacionada à fidelidade, não só uma crença vazia de obediência. Por isso, Tiago vai falar, a fé sem obra, ela é... Uma fé morta pode salvar? Ele pergunta, ele responde, é óbvio, não. Por isso, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Pastor, então você está ganhando a sua salvação pelo seu próprio esforço. Meu Deus, quem persevera sem o Espírito Santo é impossível. É impossível. E é o Espírito Santo agindo, motivando, capacitando, não é assim? E aí ele fala assim, e aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em o quê? Qual a palavrinha? Testemunho. Sabe para quê que vai ser testemunhado? E então virá o fim. Sabe por que testemunho? Porque o dia que ele aparecer com poder, grande glória, aqueles que o rejeitaram vão saber exatamente o que está acontecendo. Por quê? Porque foi testificado para cada um. Ninguém vai falar assim, eu não sabia que existia Jesus. Não, vai saber sim. E esse evangelho do reino, que é o evangelho da graça, não tem diferença nenhuma, absolutamente nenhuma, é o mesmo evangelho. Você não tem dois evangelhos. Paulo fala, se tem um anjo descer do céu falando que existe outro evangelho, é anátema. Amém, irmão? Ele fala isso, será pregado em todo mundo, então virá o fim. E vem o fim. Mas eu vou dar um salto aqui pela necessidade de... Fala assim, 21. O capítulo é muito grande. Porque haverá, então, grande aflição, ou talvez a sua Bíblia está escrito assim, grande tribulação, por causa da palavra grega que está aqui. E aí ele fala assim, haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então ele fala, então vai chegar uma grande tribulação. Amém? Continua a leitura sequencial. E se aqueles dias da tribulação não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos ou dos eleitos, serão abreviados aqueles dias. Serão dias breves, não faz ser muito tempo. Continuando. Então, se alguém vos disser nesses dias, eis que o Cristo está aqui na igreja, Jesus está aqui, na tribulação, que ele diz, não dê crédito. Próximo. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. É nesse período, vai surgir muitos falsos cristos e falsos profetas. E farão tão grandes sinais e prodígios, que se fosse possível, até os eleitos, até os escolhidos, seriam enganados. Ou seja, não vai ser falso profeta simplesmente que fica pedindo cartãozinho e dinheiro, não é isso não. Eles vão fazer sinais tão fortes, tão grandes, que até você que está me ouvindo agora, né, se for possível, você vai ficar assim, rapaz, é Jesus mesmo. Próximo, eis que eu não tenho predito. O que Jesus está dizendo? Eu já estou avisando vocês de antemão. Eu já estou avisando. Por isso Paulo fala, vocês já estão vacinados. Portanto, se vos disserem, quem está dizendo? Os falsos profetas, né? Eis que ele está no deserto. Não vai para o deserto. Não vai. Jesus não vai aparecer no deserto. E eis que ele está no interior da casa. Está lá na casa do fulano. Não vai. Ele não vai aparecer desse jeito, escondido assim para um grupinho, não, meu irmão. Continua. Porque assim como o relâmpago, agora sim você vai ler a força do que ele quer expressar. Ele não vai aparecer num deserto, ali numa casa, não. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra, Jesus não tem que ficar com medo de ninguém. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele vem para desafiar as potestades principados. Ele veio para tomar os reinos do mundo. Ele não veio escondido, ele não precisa esconder para nada. Ele se mostra como um relâmpago que corta. Assim será a vinda do Filho do Homem. Ah, pastor, mas a vinda não é o arrebatamento. Eis que acabou de falar sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para arrebatar a igreja. Quer ver? Porque é assim como o relâmpago sai. Por quê?
onde quer que estiver o cadáver, ali se ajunta as águias. Não vou me ater a esse trecho. E logo depois, preste atenção nisso aqui. Risca a sua Bíblia. Vai ter essa tribulação toda. Não dá atenção para quem fala que ele está aqui, não, porque ele vai vir lá, ó. Logo depois da tribulação, ali está a aflição. Mas no grego você vai ver a palavra é tribulação. Depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. O último sinal, aqui eu já estou deixando a deixa. O último sinal da vinda de Jesus é o cenário. Vai se preparar para aquele único que é digno de glória. Brilho, doxa no grego, é brilho. Então ele começa a tirar do céu todos os elementos que poderiam te distrair. Todos os elementos que têm algum tipo de brilho. O sol se escurecerá. A lua não dará sua luz. Se você sair de fora, a lua está ali, não está? Então Jesus não vem agora. É isso que estou falando com simplicidade. A lua está ali, o sol está nascendo, está vendo o sol, a lua, as estrelas? Tá, então Jesus não vem. Agora, o dia que cair tudo, você fala assim, não estou vendo nada. Aí você fala, agora, a qualquer momento, só que eu não sei o dia exato. Se é hoje, amanhã, até porque você não tem nem como contar o dia sem o sol, sem a lua. Porque eles foram dados justamente para tempos e estações. Tempos e estações. Mas o sol foi tirado, a referência. A lua foi tirada. A lua não está dando sua luz. Um breu total. E ele fala, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Próximo versículo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E Jesus vai fazer o quê? Próximo versículo. E ele enviará os seus anjos com forte, rijo clamor de trombeta. Lembra da trombeta? O arrebatamento. Os quais, o que os anjos vão fazer? Ele vai vir e fala assim, ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, ou seja, os quatro cantos da terra, de uma a outra extremidade do céu. E vão... O que os anjos vão fazer? Vocês vão ser... Nós... Vocês não, vocês eu não estou no meio. Nós seremos apresentados ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. E aí, por fim, irmão, acho que eu tenho 5 minutos, não sei. Como eu sou o último, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, que eu preciso consolidar isso aqui para que você continue o seminário assim. Pelo menos eu vou ouvir esse pessoal. 2 Tessalonicenses 2. E aqui eu vou parar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Verso 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele. O que é reunião com Cristo? Fala assim, consegue completar? Arrebatamento. Rogamo-vos, ou seja, ele está rogando, ele está tocando novamente nesse assunto, e rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, pelo arrebatamento, que não mova facilmente o vosso entendimento. Vocês já entenderam? Não fica tentando especular, não. Não mova. Não se perturbe, seja por espírito. O que é isso? Alguém falar uma profecia e fala assim, Deus mandou falar que mudou. Mudou nada. Não move o entendimento que você recebeu. Ainda que um anjo do céu venha falar. Aí ele fala, quer por palavra, ou seja, pregação, ensino, quer por epístola, como de nós, ou seja, poderia chegar uma epístola falsa dizendo, epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses dizendo, Jesus mudou a data de sua vinda, agora vai ser... Não mude o seu entendimento que você já tem. Aí ele diz, tanto da vinda de Jesus como da nossa reunião com ele. Aí ele fala, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Paulo está dizendo, não está perto. Paulo não esperava a vinda de Jesus naquela época. Depois nós podemos ver esse trecho depois, lá no domingo. Ninguém, nem apóstolos, ninguém de maneira nenhuma vos engane. É o que Jesus falou, ninguém vos engana, é isso? Por quê? A vinda de Jesus e o arrebatamento é o tema, não é isso? Não será assim, sem que antes da vinda de Jesus e do arrebatamento venha o quê? A
apostasia. Muitas pessoas vão apostatar da fé. Eles vão abandonar a fé e se tornar inimigos dos crentes, odiarão uns aos outros, amor de muitos esfriará e eles vão se escandalizar, eles vão perseguir. São pessoas que eram crentes, mas vão apostatar da fé. Antes que venha a apostasia, e o que mais que acontece antes da vinda de Jesus? Se manifeste, se revele o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição. Então, preste atenção. O anticristo precisa se manifestar. Isso significa que eu não preciso adivinhar. A igreja que está na luz no dia e tem o Espírito Santo, ela vai ter o discernimento, porque o anticristo persegue quem é de Cristo. Então Paulo fala, ninguém engane vocês, não mude o seu entendimento, isso, a vinda de Jesus e a nossa reunião com ele não acontece antes, ou seja, não pode acontecer agora, porque o anticristo manifestou? Não. Por mais que você fale, varão, mas tem muita apostasia, você vê uns pastores aí que tá assim, beleza, mas o anticristo manifestou, você sabe quem ele é? Não, você pode ficar chutando, eu acho que é o Emmanuel Macron, eu acho que é o fulano de tal, você acha, mas ele não se revelou perseguindo a igreja, a ponto da igreja, que tem a luz, está no dia, tem o Espírito Santo, discernir e falar assim, esse é o anticristo, está revelado. Revelado, meu irmão, é uma palavra de objetivo, uma palavra que ele está evidente, esse cara é o anticristo. A vinda de Jesus e o arrebatamento não acontece, que é a nossa reunião com ele, não pode acontecer antes do anticristo se revelar. Amém? Ficou claro? Eu sei que talvez você chegou aqui com uma visão diferente, igual eu também, a gente fica me engasgando, amém, né? Mas eu queria agradecer ao Senhor Jesus. Como servo do Senhor, dá aquele frio na barriga, né? A gente fica assim, oh meu Deus, a gente sabe o que tem que falar, mas eu não me sinto capaz em mim mesmo. Eu não vim para cá para frente, não é arrogância falar assim, eu tô sem esboço, né? Não, o que eu quero mostrar para você é a total dependência de Deus e que eu tô aqui para transmitir aquele confronto que Deus me fez para abrir os meus olhos acerca dessas coisas. E agora eu creio que esse seminário vai ser de muita valia para você, vai ser certamente muita preciosidade. São irmãos preciosos que têm se dedicado a estudar aqui, eles têm os seus canais no YouTube também, assim como o meu lá é Curso Bíblico Online, temos um site que é um portal de cursos, tudo gratuito, tem tudo gratuito lá para vocês. Eles também têm uma parte de cada evento, eles vão passando os seus canais para vocês seguirem também. São irmãos preciosos que já confrontaram bastante coisa, a gente fica estudando. Deus nos deu uma rica oportunidade de, nesse evento, nos encontrarmos todos aqui. Olha que mesmo, depois no arrebatamento a gente se encontra de novo, né? Porque os camaradas vêm de longe. Então, essa oportunidade, amém? Queria agradecer a oportunidade, que o Senhor Jesus abençoe vocês. Abra o seu coração e se tiver pergunta, irmão, coloca as perguntas mesmo. Vai ser uma bênção lá para eles responder, porque eu não vou participar mais, eu vou ficar só sossegado aqui. Deus abençoe, irmãos. Pastor. Irmãos, então, eu queria responder. Quem fez pergunta? Aqui não, né? Foi arrebatado. Eu entendo que nós vamos reconhecer, sim, no reino de Deus, que a Bíblia fala assim, que nós vamos assentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Se eu não souber quem é Abraão, Isaac e Jacó, não faz sentido. E o pastor Rafael lembrou ali uma coisa importante, nós vamos julgar as pessoas, e a gente vai julgar segundo as obras delas. Então precisa saber o que elas fizeram, quem eram elas, né? E uma das coisas, apesar de que vocês não vão estar casados mais, né, no sentido assim, mas vocês vão continuar sendo parte da família de Deus, com o corpo transformado, etc. E ainda depois vão ganhar um novo nome, né? Etc. O que a Bíblia fala é que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então eu entendo dessa forma o seguinte, todo tipo de lembrança triste, ou até mesmo a noção de sofrimento, de dor, de angústia, isso vai ser tirado de nós. Mas não vai ser assim, igual naquele filme MIB, que Deus chega e apaga o... Deus não, né? Lá no filme tem uma canetinha, vocês já assistiram, MIB? Apaga a memória da pessoa, fala, pronto, agora vai começar resetado. Não vai ser assim. Inclusive, o nosso galardão está relacionado à nossa vida aqui agora, né? Então, quando fala, o texto mais forte que eu acho que me faz lembrar disso, é quando nós vamos assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Então, eu vou saber quem é Abraão, quem é Isaac, quem é Jacó, né? Então, assim, eu entendo que a gente vai, de fato, reconhecer as pessoas lá no reino de Deus. Porque a explicação do arrebatamento é exatamente sobre isso.
Pessoas morreram e agora? Nós vamos revê-los na vinda de Cristo. Agora nós temos aqui uma pergunta que ela está dizendo bem assim, foi me entregue bem recente essa pergunta. O que pode nos prejudicar crendo no pré ou no pós? Vai interferir na salvação? Irmãos, quem for responder quiser ficar com a pergunta na mão para visualizar melhor? Tinha pergunta, porque o pastor Ezio pediu para repetir. O que pode nos prejudicar crendo no pré ou no pós? Vai interferir na salvação? Então eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Eu nasci pré, né? Quase que eu nem nasci no hospital, eu já nasci na igreja, então eu já nasci pré-tribulacionista raiz. Qual é o grande problema? Tá? Eu sei que a pergunta aqui é de alguém que provavelmente é pré e está inclinado assim, gente, eu quero ficar pré, mas, né? Então vamos lá. Um problema prático do dia a dia, eu vejo que tanto os irmãos pré como pós são vigilantes, vivem uma vida em santidade, isso aí não seria o problema agora. Mas eu vou dar um exemplo. Um grande pastor famoso, eu não vou falar o nome dele, ele estava dizendo o seguinte: meu irmão, seguinte, se aparecer aí qualquer besterol, não falei o nome de ninguém não, tá, irmão? Colocando marca da besta, falando que é a marca da besta, colocando chip na mão. Não tem problema não, irmão, porque isso é uma balela. Qual é a balela? Porque a igreja não vai estar aqui mais. E ele está sendo totalmente coerente com a visão pré. Mas é um pensamento perigoso para uma realidade onde o anticristo se manifesta e a igreja está dispersa. Então, respondendo essa pergunta, o que pode nos prejudicar? Pode prejudicar em não estar atento aos sinais, por ignorar, porque Paulo fala, não quero que vocês desconheçam acerca dessas coisas. E desconhecendo, se torna presa fácil para um levante, por exemplo, desse tipo. É um dos exemplos, tá? Outra situação. Vamos pensar a seguinte situação. Eu sou pré-tribulacionista. Acontece a grande tribulação. Eu nunca aprendi sobre isso, eu aprendi que eu não estaria aqui e que eu não me preparei para nenhum tipo de embate nesse nível. Se o pós estiver certo, e se o pré estiver certo, vamos supor, se o pré estiver certo, beleza, estou livre né? Agora, e se o pré estiver errado? Como é que o pré entra dentro dessa situação? Como nós vimos, os textos base, todos aqueles pilares do pré-tribulacionismo, nós já mostramos que ele é interpretado erroneamente. Ele é interpretado na base de uma exegese, ou seja, onde você insere um pensamento antes de ler o texto. Vou lembrar vocês 3 pontos. Rápido como relâmpago, não é rapidez, é visibilidade. Abrir e fechar de olhos, não é o arrebatamento, é a transformação dos corpos. Como ladrão de noite, não para aqueles que estão na luz, no dia, mas para aqueles que estão em trevas. Então, a questão é, eu não sei quem perguntou, mas, a questão é, o que pode nos prejudicar? Pode nos prejudicar e muito, principalmente se o levante do anticristo estiver próximo do nosso tempo. Eu acredito que sim.